Já estamos de volta com Política Cruzada. Nós estamos falando sobre os projetos de lei do governo municipal que foram discutidos na Câmara na semana que passou, nas sessões que fecharam este mês. Nós vamos falar agora sobre o financiamento do BDMG, que foi um projeto também que deu um pouco de polêmica na casa, né, vereador? Nós falávamos disso, que eram 4 milhões de reais que o município buscava no BDMG para fazer adequações que foram exigidas pelo Ministério Público nos 2 prédios da Prefeitura, que ficam ali ao lado da Câmara Municipal. 4 milhões de reais, mas aí havia um questionamento. Não falava em quantas parcelas, não falava em taxa de juros, não falava no prazo desse financiamento, não apresentaram o projeto arquitetônico do que seria feito. Como é que ficou isso? O que vocês fizeram para conseguir a aprovação? Na verdade, quando o BNDES, o BDMG oferece esse tipo de financiamento, tem os programas, tipo os pacotes para os municípios, de acordo com o tamanho, a renda. Então, para aquele motivo, pode ser para a saúde, para isso, para aquilo, para a construção, para a reforma. Então, esse caso é um programa específico. O pagamento em 60 parcelas e é uma vergonha o município de Uberlândia, uma prefeitura igual a nossa, que na época inaugurou um prédio que era dito moderno, um prédio horroroso. A Câmara, o prédio da Câmara pertence ao município, bem horroroso, criminoso. Por quê? Porque ali nós temos piso de ardósia polida num ambiente aberto que chove de vento, molha, as pessoas escorregam e caem. Onde a gente caminha é cascalho, eles pegaram pedra, lavaram. Eu fico com dó de ver as pessoas da empresa de presta serviço. Como é que limpa aquilo? Eu queria saber se o engenheiro ou arquiteto que fizeram aquele projeto, que vocês colocariam na casa deles ou da mãe deles um piso daquele na sala para a mãe lavar ou para a esposa limpar, ou para a empregada deles limpar. Aquilo é um crime. Então o que acontece? No prédio da prefeitura não tem alvará. É igual o prédio do Ministério Público, aqui da Justiça, o juizado especial ali para cima do fórum, né? Cobram tanto do setor privado, aquele prédio é uma vergonha a justiça funcionar. E graças a Deus agora vai sair, nós vamos para o prédio novo aqui. Então o que acontece? No prédio da prefeitura já morreu o servidor que caiu naquelas vidas ali em cima, a servidora da educação, acho que é a dona Sebastiana. Lembra desse caso? É um parapeito muito baixo. No corredor, eu tenho medo de andar no corredor ali em cima, porque o apoio é baixinho. Se você der uma tonteira, a iluminação, a gente quase que tem que andar ali com lanterna, né? Do lado ali em frente, do lado de frente para o Carrefour, na avenida, o servidor não consegue trabalhar ali, que é como se estivesse a sol aberto, entendeu? Numa fazenda, o sol bate lá dentro, é insuportável. Se você entrar na procuradoria, entrei lá esse dia, assustei, eles fizeram o corredor perto da janela. Olha o absurdo, corredor perto da janela, porque ninguém quer ficar perto da janela para trabalhar. Eu já entrei lá, já vi isso também. É um absurdo ali. Então, fora essas coisas, tem diversos problemas ali que tem que ser adequados para ter o habite e o alvará de funcionamento. A Câmara, eu acho que possivelmente esses 4 milhões nem sejam suficientes para resolver, que são problemas necessários. Como é que o município vai cobrar do particular se ele mesmo na casa dele não tem alvará? Mas o município não teria esse dinheiro, vereador? É tão pouco. Não estamos falando de 10 milhões, de 20 milhões. Não dá para contar. Mas se você tirar 4 milhões, significa quanto em remédio, quanto para a saúde, quanto para a merenda. Então, esse é um financiamento a um certo longo prazo, juros baixos, 6%. Então, compensa fazer o financiamento. O projeto passou no primeiro dia que entrou, que eu estive lá acompanhando a discussão, teve muita polêmica, vamos dizer que, muitos questionamentos. Mas depois passou tranquilo, vereador? Então, a polêmica inicial foi por conta do que você abordou, a falta do prazo, a taxa de juros, o próprio projeto que também não foi juntado ao projeto de lei, e a Comissão de Finanças fez esses questionamentos. Depois foi juntado o prazo, né, 60 meses, com carência de 12 meses. O prazo para adesão, inclusive, é dia 29 de setembro agora. E a taxa de juros, né? Concordo com relação à estrutura do prédio em número, gênero e grau com o vereador Wilson Pinheiro, né? Um prédio que foi projetado há 25 anos atrás, mas eu acredito que não fizeram a pesquisa da evolução. Araújo dele não dá 30%, 70% era de do crescimento da cidade de Uberlândia. Hoje, infelizmente, apesar de estar num local hiper privilegiado, é um prédio obsoleto, né, para a cidade de Uberlândia. Ele requer realmente melhorias. Agora, alguns pontos precisam ser destacados. O momento atual, a questão da calamidade financeira que o governo defende a todo momento, se
É certo que o Ministério Público tem exigido mesmo essa questão do alvará. O exemplo tem que partir da gente, tanto o prédio da Prefeitura quanto da Câmara não tem alvará e sequer habites, né? Então precisa realmente de algumas intervenções. A Câmara já teve situações de ficar sem energia lá por conta da fiação, o prédio está abaixando, né? Enfim, tem problemas. Agora, uma questão que nós abordamos e não foi possível discutir, porque o projeto foi colocado mais no final da sessão, e nós vamos até solicitar isso, é que o documento que foi apresentado pelo BDMG, aí, Wilson, não sei se você se atentou para isso, a taxa de juros é 6% ao ano, mais correção pela taxa Selic. Isso é ilegal, porque na taxa Selic já está composto juros e correção, né? Então você não pode aplicar, nós temos... Ou uma ou outra. Nós temos decisões nos tribunais aí há um monte, né? As duas taxas, né? A taxa Selic para corrigir e juros de 6% ao ano. Então a prefeitura o município tem que se atentar para isso, porque para não ficar mais caro esse financiamento. Bom, teve outros assuntos também que foram discutidos lá. O PROCON, por exemplo, graças a uma modificação que foi feita na Câmara Municipal, por meio de um projeto de lei, permitiu ao PROCON ter acesso ao Fundo de Defesa do Consumidor, um Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que recebe todos os dinheiros de multas que são aplicadas com o objetivo de organizar a relação do consumidor no município. Então, tem hoje lá 6 milhões de reais depositados para serem investidos, por exemplo, em campanhas educativas, compra de equipamentos. E agora também esse dinheiro vai poder ser usado para terminar o prédio do PROCON em Uberlândia, porque não tinha sede própria e agora passa a ter. Ali ao lado do Teatro Municipal de Uberlândia, já finalizando a obra do DEMAI, e logo atrás tem a obra do PROCON para ser finalizada. Então, graças a esse dinheiro, vai poder ser finalizado nos próximos meses aí. Eu quero passar mais rápido para um outro assunto, vereador, que o senhor trouxe lá na tribuna e que o Wilson veio para poder responder ele aqui. O senhor subiu na tribuna e falou que o município, na figura do governo atual, utilizou de pedaladas para poder transferir um serviço que deveria ser feito e pago pelo município para ser executado, então, na alçada do DEMAI, com custos pelo DEMAI. Explica isso. Inicialmente, destacar que nós não contestamos a transferência do serviço de limpeza urbana para o DEMAI. Isso pode ser feito. O DEMAI pode ficar responsável por esse serviço. Porque está dentro da atividade do DEMAI. Então, onde está o erro? O que nós pontuamos foi e enfatizamos a dívida que foi deixada pela gestão anterior com a Limpebras, que foi assumida, obviamente, pelo governo atual e repassada para o DEMAI. Ou seja, o DEMAI não tem previsão orçamentária na lei de diretriz, nem no plano plurianual para assumir essa dívida. Então fizeram um repasse até agora que nós levantamos de mais de 4 milhões para pagar uma dívida do governo anterior, né? Nós entendemos isso como um arranjo fiscal, né? um arranjo financeiro, o que no meio político chamamos de pedalada. Outra situação que nós entendemos gravosa com toda essa situação é de que o pagamento atual, e aí já passou dos 11 milhões esse ano, que o DEMAI já desembolsou dos seus cofres para poder pagar todo esse serviço, ele também não tem previsão, né? Ele não tem previsão. E outra, ele não pode tirar isso da tarifa de água e esgoto, que deve ser usado exclusivamente para pagar os funcionários do DEMAI e os investimentos que faz na área de água e esgoto. Detalhe, né? Tá fazendo isso. Outra coisa, a transferência para o DEMAI aumentou em mais de 500 mil reais ano a estrutura operacional. Com a prefeitura ficava mais barato do que no DEMAI, né? Então são essas questões que nós pontuamos. E um terceiro ponto que nem compete entrar aqui, que ele é de só menos importância, que aí o Wilson entende bem que é da área trabalhista,
é a terceirização da atividade fim. Isso está na Justiça, foi aprovado no início do ano, mas o ex-procurador Rodrigo Janot entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade que você não pode transferir a atividade fim. Ou seja, a responsabilidade era do DEMAI, do município, pode passar para o DEMAI, mas o DEMAI teria que executar e não uma concessão como foi para a Limpebras. Vereador, vamos lá, deixa eu explicar isso pra gente. É pedalada ou não é pedalada? De jeito nenhum. Pedalada ocorreu no governo do Gilmar Machado, quando ele comprou esse terreno aqui perto da sede do DEMAI. Inclusive eu entrei na Justiça, estou aguardando sentença, por um valor bem acima ali na esquina do DEMAI. Aquilo foi uma pedalada, uma maneira legal de mandar dinheiro do DEMAI para a Prefeitura para saldar o rombo que tinha lá. Existe uma lei federal que foi modificada em 2016, eu sou péssimo para guardar número, tá? Eu guardo o conteúdo, mas número de lei, nem da CLT eu guardo. Então o que acontece? Que fala que saneamento básico é tratamento de água, esgoto, água pluvial e coleta de lixo, inclusive seletivo. Então, essa lei federal e deveria ser assim há muito tempo, quem cuida do saneamento deve cuidar de tudo isso, são atividades afins. E nós temos que perceber que o orçamento do município de Uberlândia está estrangulado. O prefeito Gilmar Machado foi notificado no final do ano passado porque ele tinha ultrapassado o limite de gasto pessoal. Então, se a gente tira uma despesa, significa que vai sobrar mais recursos na prefeitura. E a lei que nós votamos em janeiro desse ano, em relação a essa questão do DEMAI, ela permitia a criação de abrir créditos especiais, tanto no DEMAI quanto no município, e garante lá que o município vai repassar, porque uma parte, como estava no orçamento de 2017, e se estava como despesa da prefeitura, a prefeitura está recebendo e repassa por demais. Então, toda essa movimentação de orçamentos, de dinheiro, vai ser feita uma lei que nós votamos, se é tranquilo, tudo autorizado. Vereador, me corrija se eu estiver enganado, mas lá quando a gente paga o IPTU, junto com o IPTU vem uma taxa de serviços. Aquilo a prefeitura, o município recebeu, esse dinheiro está na lei que nós votamos em fevereiro, esse dinheiro é do DEMAI, a prefeitura já vai foi passar... remetido todo ao DEMAI? Não, vai ser parcialmente, porque todo mês entra um pouco desse dinheiro. Então, esse dinheiro, lá a lei já fala, esse dinheiro é do DEMAI, porque já tinha emitido as boletas, né? Agora, a partir do ano que vem, nós vamos votar o orçamento, com certeza essa taxa vai estar lá no orçamento do DEMAI. Ela sai do orçamento da prefeitura e o ano que vem o próprio DEMAI já vai receber. Tanto que não subiu o valor da água em Uberlândia. Eu pergunto isso, vereador, porque daqui a pouco o senhor responde, Leandro. O próprio Ministério Público, na pessoa do Dr. Fernando, perguntou, tudo bem, eu posso até aceitar que faça essa modificação, mas onde é que vai cobrar essa taxa? Vai criar um programa dentro da emissão lá da tarifa especificado para isso? E como é que fica a questão lá do IPTU? Então, pelo que o senhor está me dizendo aqui... Ela vai sair do IPTU e possivelmente o mesmo valor, na proporção, vai entrar na boleta de água. Vocês já estão fazendo isso com base na interpelação do Ministério Público? Não, a lei já previa. A lei que nós votamos em fevereiro já falava isso. A lei que o vereador Wilson se referiu, é uma lei federal, ele está correto e eu defendi isso. Nós não somos contra a transferência do serviço de limpeza urbana para o DEMAI. O problema é o que você acabou de dizer. Como que vai pagar essa conta? Ele falou, apesar da lei que foi votada em janeiro prever isso, mas até agora não foi repassado nenhum real. Não tem nenhum repasse. Da prefeitura para o DEMAI. Pelo contrário, o DEMAI que já pagou mais de 11 milhões do contrato desse ano, fora os 4 milhões da dívida da gestão anterior. Aí é que está a irregularidade do ponto de vista. Então nós estamos falando em 15 milhões de reais saído dos cofres do DEMAI, que deveria ter sendo usado esse dinheiro para os investimentos no DEMAI, no serviço de saneamento da nossa cidade, e está servindo para pagar a empresa de lixo. Esse é o problema. O DEMAI não pode instituir impostos para poder compensar o pagamento do lixo, né? Ele trabalha com a tarifa de água, que tem que ser investido na água e na questão do saneamento. Esse é o problema. A lei prevê, realmente, concordo. Mas até agora não foi passado nenhum real para o DEMAI. Mas pode ficar tranquilo, o Adelmo foi prefeito 8 anos, todas as contas dele foram aprovadas. O que não vai ser aprovado são as contas 2015, 2016 do PT e do PMD. Essas não vão ser aprovadas de novo. Porque se aprovar, é caso de polícia. Com o rombo daquilo, não pode aprovar. Se vier parecer contrário do Tribunal de Contas, eu já estou adiantando meu voto.
voto com o parecer. E fica inelegível o ex-prefeito Gilmar, que coisa boa. Vamos lá, essa é a posição do senhor, hein? Vamos lá. É o seguinte, o assunto ainda vai render, foi feita a representação pelo vereador Adriano lá no Ministério Público. Se o Ministério Público entender nesse sentido, vai ter interpelação ao município. E aí a gente vai discutir isso e vai saber. Se entender que não tem, a gente também vai esclarecer nesse espaço e também nos nossos jornais, nos nossos programas aqui na nossa programação. A gente agradece aos dois. Obrigado, Wilson, pela presença. Obrigado, Adriano. Obrigado. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com mais um assunto do seu interesse. Não saia daí.